Este é o tipo de vídeo que uma mulher jamais vai te mandar. Não porque ela não saiba o que tem aqui dentro, mas porque ela sabe e teme que você descubra. O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você olha para elas. E pode mudar principalmente o modo como você enxerga a si mesmo. Porque enquanto você tenta entender por que ela se afasta, se esfria, some, há uma verdade silenciosa que poucos homens têm coragem de encarar. Uma verdade que o filósofo Arthur Schopenhauer já havia tocado, com palavras duras, cruas, incômodas, e que hoje, mesmo 2 séculos depois, continua se repetindo como um ciclo invisível. Schopenhauer não tinha ilusões românticas. Ele olhava para a mulher não como um ser frágil, mas como um enigma moral, um instinto travestido de sensibilidade. E é justamente por isso que as mulheres detestam quando um homem começa a pensar como ele, porque esse tipo de pensamento liberta, te liberta da culpa, te liberta da necessidade de aprovação, te liberta da ilusão de que, se você for bom o bastante, ela vai te amar como você merece. Elas não querem que você descubra isso, porque no fundo, elas sabem. Um homem que entende a natureza feminina se torna impossível de controlar. E quando um homem não pode ser controlado, ele passa a ser desejado, não como um brinquedo, mas como um desafio. E é aí que o jogo vira. Mas atenção, este vídeo não é um ataque às mulheres, é um espelho para os homens, um chamado à lucidez, à maturidade emocional. Porque se você não entender o que está por trás do comportamento feminino, vai continuar se machucando por tentar ser perfeito. Vai continuar acreditando que o amor delas depende da sua bondade, da sua entrega, da sua doçura. Mas o que você vai ver aqui é que elas reagem de forma completamente diferente do que dizem. E mais, que grande parte do que você sente hoje, ansiedade, rejeição, dúvida, raiva, nasce do fato de que você não foi ensinado a ver com clareza. Você foi treinado para servir, agradar, impressionar, nunca para observar, discernir, escolher. E Schopenhauer já denunciava isso lá atrás. Ele enxergava que o homem, ao se curvar ao desejo de ser aceito pela mulher, perdia sua força, perdia sua identidade, perdia sua paz. Mas quando ele acordava, quando ele via, quando ele decidia viver com razão e não com carência, tudo mudava. Este vídeo é para esse tipo de homem. O homem que já se cansou de correr atrás, que já se feriu demais tentando ser compreendido, que já se humilhou tentando provar seu valor. Aqui você não vai aprender como conquistar mulheres, vai aprender como parar de se perder nelas. E essa mudança é o que elas mais temem, porque quando você acorda, o jogo acaba. Arthur Schopenhauer foi talvez o filósofo mais brutalmente honesto ao falar das mulheres, e justamente por isso, foi o mais odiado por elas. Para ele, a mulher era um instrumento da natureza, um meio de perpetuar a espécie. Não era movida pela razão, mas por um instinto invisível e profundo, que sempre busca o homem mais forte, mais capaz, mais pronto para gerar filhos saudáveis, mesmo que, para isso, ela precise mentir, manipular ou abandonar. Schopenhauer dizia que a mulher não ama como o homem imagina. Ela deseja, ela escolhe, ela finge, ela fere, mas ama, apenas enquanto sente que pode admirar. E essa admiração é instável. Ela se alimenta da sua força, não da sua bondade. Ela cresce no mistério, não na previsibilidade. Ela floresce no desafio, não na entrega cega. Isso é desconfortável, porque você cresceu ouvindo que deveria respeitar, proteger, servir. E claro, deve, mas não como um servo, como um rei. E a diferença entre um rei e um servo não está nas ações, está na postura interior. O servo precisa, o rei escolhe. E Schopenhauer via que a maioria dos homens modernos se transformava em servos emocionais. Eles entregavam tudo: tempo, atenção, carinho, presença, antes mesmo de saber se estavam diante de uma mulher digna disso. E quando ela os descartava, eles se sentiam traídos. Mas, na verdade, tinham se traído antes. Tinham virado as costas para si mesmos para tentar ganhar algo que só pode ser oferecido, nunca conquistado: o respeito feminino. E é aí que o estoicismo entra, porque enquanto Schopenhauer expunha a natureza feminina com crueza, o estoico respondia com equilíbrio. O estoico não odiava as mulheres, mas também não se iludia com elas. Ele observava,
Entendia. Aceitava a realidade como ela é, não como gostaria que fosse. E a realidade é esta: ela pode te amar hoje e te esquecer amanhã. Ela pode te admirar profundamente, até o momento em que você se dobra demais. Ela pode dizer que te quer para sempre e sumir na semana seguinte quando outro homem a fizer sentir algo mais forte. Isso não é maldade, é biologia, é impulso, é seletividade emocional. E o homem que entende isso, para de reagir como um menino ferido. Ele não chora porque ela foi embora. Ele agradece por ter visto quem ela realmente é. Ele não enlouquece tentando decifrá-la. Ele simplesmente observa e escolhe se quer ou não continuar. E esse poder de escolha é o que Schopenhauer defendia. O homem deve retomar o controle da própria mente, deixar de ser escravo da beleza, deixar de buscar aprovação em olhos alheios, deixar de depender do olhar feminino para saber o próprio valor. E esse é o grande corte, a linha que separa o homem comum do homem estoico. O comum quer ser aceito. O estoico aceita a verdade. E quando ele aceita, ele muda. Ele não desiste das mulheres, mas para de se ajoelhar diante delas. E essa mudança de postura, essa transição entre servo e rei, é o que desperta nelas o desejo mais puro, porque nenhuma mulher deseja, de verdade, um homem que não se basta. Ela pode usar, pode manter por conveniência, pode brincar com ele por vaidade, mas admirar, só admira quem sabe dizer não, quem sabe ir embora, quem sabe calar diante de provocações. E tudo isso começa com uma visão realista, uma visão que Schopenhauer teve coragem de colocar no papel e que você precisa ter coragem de aplicar na vida, porque sem isso, você continuará sendo apenas mais um que ela usou, até perder o interesse. Mas com isso, você se torna aquele que ela não esquece. Uma mulher nunca vai te dizer isso com todas as letras, mas ela testa você o tempo inteiro. E não é porque ela é má, é porque ela precisa sentir. Ela precisa sentir que você é mais forte que o drama dela, mais firme que a oscilação dela, mais estável que o emocional dela. Ela não faz isso conscientemente, ela simplesmente sente. É como um radar biológico, calibrado para detectar fraqueza. E se ela percebe que você é fraco, mesmo que ela goste de você, ela se afasta. Ela te empurra para longe. Ou pior, ela te mantém por perto, mas te desrespeita em silêncio. Te responde quando quer. Te trata como opção. Te molda como um boneco emocional. E o que o homem comum faz? Ele aceita. Ele recua. Ele se adapta ao que ela quer. Ele troca a própria identidade pela chance de continuar ao lado dela. E quando ela finalmente vai embora, ele se pergunta o que fez de errado. Mas ele não fez algo de errado. Ele viveu errado desde o começo. Ele acreditou que o amor dela poderia ser conquistado com entrega total, com excesso de zelo, com excesso de presença. Mas o que ela testava era a firmeza dele. E firmeza não se mostra com palavras. Se mostra com limites, com silêncio, com a capacidade de dizer não. Agora preste atenção. Ela chega mais fria. Você sente que algo mudou. Ela demora para responder, muda o tom, começa a falar de outros homens. Tudo isso é um teste invisível. Ela quer saber, será que ele vai implorar? Será que ele vai se desesperar? Será que ele vai se desfigurar emocionalmente para me agradar? E se você faz isso, ela sorri por fora, mas perde o respeito por dentro. Porque o respeito de uma mulher não nasce daquilo que você oferece. Nasce daquilo que você não tolera. Ela pode até não admitir. Pode te chamar de insensível quando você impõe limites. Pode dizer que você mudou quando você para de aceitar tudo. Mas o olhar dela, o olhar não mente. Ela começa a te observar diferente, com mais desejo, com mais curiosidade, com mais entrega. Porque agora, ela está diante de um homem que não dança ao ritmo dela. Ela está diante de um homem que não teme perdê-la. E esse tipo de homem é raro, mas é o único que ela respeita. O homem que sabe dizer, se isso continuar assim, eu prefiro seguir meu caminho. Eu gosto de você, mas eu não negocio minha paz. Eu não vou repetir essa conversa mais uma vez. Isso é sedutor. Porque revela algo que ela não encontra mais nos outros. Ela está cercada de homens que imploram, homens que se anulam, homens que se destroem emocionalmente para agradá-la. E então aparece você, calmo, claro, consistente.
Você não precisa gritar para se impor. Você não precisa sumir para ser desejado. Você apenas vive com estrutura. E essa estrutura é o que ela tenta testar. Mas quanto mais ela testa, mais você se mostra inteiro. E quanto mais inteiro você se mostra, mais ela se entrega. Esse é o paradoxo. Você conquista quando não tenta conquistar. Você atrai quando não tenta agradar. Você domina quando não se dobra. E isso só é possível quando você entende a lógica do teste feminino e responde com estoicismo, não com frieza, não com indiferença, mas com firmeza, com presença, com verdade. Porque no fim, a mulher só se rende a um homem que ela não pode manipular. E esse homem é você, se tiver coragem de sustentar o próprio eixo. Agora você sabe, ela não quer que você veja este vídeo, não porque tenha algo contra você, mas porque ela sabe que se você entender o que foi dito aqui, o controle acaba. Ela pode até dizer que gosta de homens sinceros. Pode afirmar que quer alguém sensível, romântico, dedicado. Mas quando encontra um homem que vive para agradá-la, ela perde o desejo. Não por maldade, mas por impulso. Ela é guiada por um radar emocional que procura uma coisa só: estrutura. Ela quer sentir que você é o centro da própria vida, que você tem um propósito que vem antes dela, que você vive por algo maior, por Deus, por sua missão, por sua verdade. E se você abre mão disso por causa dela, você se perde. E quando você se perde, ela te esquece. É por isso que tantos homens, mesmo sendo bons, são descartados. E tantos outros, mesmo sendo duros, são desejados. Não é sobre ser rude, é sobre ser inteiro. É sobre não abrir mão da sua paz para comprar amor. E Schopenhauer viu isso com clareza. Por isso foi tão odiado. Ele não endeusava a mulher. Ele a entendia. E por isso era livre. A liberdade começa quando você para de esperar a aprovação de quem pode te abandonar a qualquer momento. Quando você para de caminhar em ovos para manter uma relação doente. Quando você entende que ser homem não é sobre agradar, é sobre sustentar. Sustentar o que você acredita. Sustentar seus valores. Sustentar o silêncio quando ela provoca. Sustentar a ausência quando ela some. Sustentar a própria identidade, mesmo quando ela tenta te mudar. E aí, ela volta. Mas não porque você implorou. Ela volta porque não conseguiu te quebrar. E isso a atrai mais do que qualquer aparência, dinheiro ou frases decoradas. A força que realmente conquista uma mulher é a força que ela não consegue controlar. E se você chegou até aqui, você já começou a mudar, já começou a despertar, já começou a romper com o ciclo de servidão emocional que destrói tantos homens bons. Agora você tem uma escolha: voltar a ser o mesmo e repetir os mesmos erros, ou sustentar esse novo olhar, essa nova postura, esse novo centro. Você não precisa odiar as mulheres para ser livre. Você só precisa parar de se esquecer, porque no fim, o homem que conquista é o que não se vende, o que não negocia a própria verdade, o que não entrega o trono da própria alma por um beijo, um corpo, uma promessa. Esse homem é raro, mas quando ele aparece, ela sente. E mesmo que tente resistir, ela se curva, porque o desejo dela sempre vai se render à presença de um homem que sabe quem é.